Bom, boa tarde, pessoal. A ideia é que a gente tentar ser um pouco mais dinâmico, né? Então, eu não vou ficar tanto tempo nos slides, até porque são 364 slides, a gente promete que vai ser bem rápido, tá? Não, não tantos, né? Mas a ideia é a gente falar um pouco sobre qual que é o universo do CI hoje, né? Hoje a gente fala muito sobre nuvem, como a gente pode trabalhar com ela, quais são os requisitos, como que a gente vai realmente migrar, gerenciar, garantir disponibilidade, segurança, uma coisa que falaram bastante hoje de manhã. Então, como é que a gente consegue integrar todas essas soluções e realmente entregar uma solução que é proveitosa, né? A Oracle adora essa questão de números, né? Mas é interessante a gente pontuar esses números justamente porque mostra um pouco o direcionamento da empresa com relação a essa nova plataforma, né? A Oracle tem uma história bastante grande com inovação, ela investe muito pesado com relação à pesquisa e desenvolvimento. A gente vê aqui que teve alguns números interessantes, como mais de 72 bilhões investidos na parte de cloud, ou seja, isso é totalmente uma transformação daquilo que ela até já tinha em casa, né? A gente bem sabe que quando fala sobre nuvem, a Oracle entrou no mercado um pouco mais tarde, né? Então, ela perdeu aquela largada. Então, outros grandes apareceram, como a AWS, a Azure, hoje são grandes massas com relação à parte de nuvem, né? E a Oracle, como ela largou atrás, ela vem se aproveitando bastante do que eles já vivenciaram, o que eles encontraram como barreiras, né? Então, saiu a primeira versão do CI, ela não durou muito tempo, não foi muito aceita. E aí depois, logo em seguida, ela já lançou a segunda geração. A segunda geração veio corrigindo todos esses erros, trouxe melhorias e hoje ela consegue entregar um ambiente extremamente performático com menor investimento, né? E aí aponta um número bem interessante de 96% das grandes empresas que são apontadas dentro do relatório da Fortune utilizam o Oracle hoje, né? Então, isso ela utiliza-se desse mercado para aperfeiçoar a estrutura interna, né? Como é que a gente tira um melhor proveito dessa infraestrutura, né? Falando sobre arquiteturas modernas hoje, é inevitável que a gente esbarre dentro de nuvem, né? Então, a gente tem que trabalhar com ambientes híbridos, multi-cloud, e como eu realmente consigo trabalhar com isso, entregando um ambiente bastante confiável, né? A gente, com experiência de mercado, a gente vê que, para trabalhar com isso, a gente tem que se apoiar em alguns pilares para realmente ter um cenário efetivo. Então, segurança e compliance é uma questão muito importante, né? Falar sobre segurança e compliance, ter parceiros que têm a capacidade para entregar soluções hábeis, né? E conseguir realmente fortificar nosso ambiente de segurança, trabalhar com essa nova variável que é a cloud, que é a nuvem, né? Trabalhar com confiabilidade e resiliência, e aí resiliência dentro do cenário no ambiente para aquele ambiente estar disponível e também resiliente contra ataques, né? Hoje a gente fala muito sobre ransomware, sobre bases sendo tomadas como reféns, né? Então, trabalhar com confiabilidade, ter esse setor bem estruturado dentro da nuvem também é importante, né? Então, esse passo a mais, essa barreira a mais tem que ser colocado em consideração. Trabalhar com eficiência operacional é muito importante. Em alguns casos, a gente viu um rollback bem grande de empresas que foram para a nuvem, não souberam utilizar e voltaram, porque os custos ficaram muito altos. Sejam eles os custos simplesmente operacionais ou os custos com a própria cloud mesmo, né? Mas nesse problema do rollback também, não foi só por causa desse movimento, mas também um grande problema da própria infraestrutura do Brasil, que não suportou esse movimento, né? Então, foi aí uma parte de desenvolvimento na hora de fazer essa migração, né? Então, aí teve muito essa parte de rollback que acabou influenciando.
Em muitos casos também porque é uma implementação sem um parceiro qualificado, né? Então, importante sempre ter um parceiro de confiança que vai estar junto com vocês nessa jornada para poder ter um ambiente dentro da nuvem com eficiência operacional e com tudo bem desenhado. E aí, sim, a nuvem pode ser um grande aliado para a redução de custos. Fazer migração de CAPEX para OPEX dentro do ambiente da nuvem e ter eficiência para entregar todas as coisas que são necessárias ou solicitadas para a parte de TI dentro do negócio, né? Desempenho e otimização também acaba sendo uma revalidação daquilo que a gente já tem com a eficiência operacional. Primeiro, a gente começa a passar a entregar soluções dentro da nuvem, depois a gente passa a validar tudo aquilo que está em execução para trabalhar com a otimização daquilo. E, é claro, um ponto bastante importante e que a gente vê bastante nessa questão de arquiteturas modernas é a distribuição dessas estruturas. Trabalhar com parcerias, não só em uma única cloud, ter disseminação e ter a capacidade de trabalhar com distintas clouds, tudo isso se comunicando. Parece que a gente está complicando cada vez mais, mas isso também é uma forma de você se utilizar dos pontos fortes de cada cloud. Algumas clouds são melhores para entregar parte de estrutura de IA, outras têm uma estrutura mais interessante para trabalhar com aplicações, ou eu posso ter simplesmente uma pequena parte que é meu operacional, dentro de uma outra cloud específica, seja um 365 da vida, seja uma cloud que eu tenho só para a parte de backup. Então, a gente consegue fazer esse tipo de distinção e é uma coisa que a gente tem visto bastante nessa questão de arquiteturas modernas. Aqui a gente tem um pequeno panorama daquilo que a gente tem de Oracle, né? A Oracle ela trouxe o CI e ela integrou tudo no modelo que ela é tanto a infraestrutura, quanto a plataforma, quanto a parte de aplicação. Então, ela tem todas essas camadas disponíveis para uso. Isso traz uma maturidade dentro da cloud, justamente porque ela pode ser desenhada e trabalhada para atender a todas essas demandas. E a gente vê um ponto importante que, apesar de ela ter toda essa questão da cloud e as aplicações todas delas, ela trabalha muito bem com aplicações customizadas, ASVs e ambientes de terceiros. Ou seja, eu tenho um SAP, eu tenho como rodar aquilo dentro da Oracle, é homologada, é certificada, em alguns casos pode até ter partes gerenciadas pela própria Oracle. Então, isso me traz mais segurança e maleabilidade na hora que eu vou para a nuvem, né? A gente vê várias caixinhas aqui distribuídas, eu não vou passar por todas, porque a gente ia passar bem mais do que o tempo que a gente tem aqui. Mas aqui a gente traz um ponto que é bastante interessante, que tendo essa infraestrutura como um todo, a Oracle ela ainda tem tentado ela tem se posicionado no mercado e focado em algumas caixinhas específicas. Então, aqui no caso, eu posso salientar um pouco mais a parte de machine learning, a parte de infraestrutura para IA. Então, ela vem buscando dentro de mercado mais soluções, integrando com outros parceiros para entregar uma solução muito mais complexa, mais abrangente, que vai desde eu simplesmente colocar uma máquina lá e trabalhar com IA dentro do meu banco de dados, como também fazer a integração do meu ambiente na nuvem da NVIDIA, por exemplo, para buscar a capacidade de processamento e GPU da própria NVIDIA, né? Aqui a gente tem um panorama geral, né, do que a Oracle tem dentro dos data centers já. Ela saiu atrás, mas ela está correndo bem rápido com relação a essa parte de regiões e aquilo que ela pode implementar e suportar para os clientes, né? Dentro desses data centers, ela tem diversas parcerias que ela aloca, então isso para trabalhar com a Oracle é uma questão bastante importante e ajuda muito nessa questão das nuvens distribuídas. A gente tem data centers que tem parceria com a Microsoft, com a Azure, com a Google, e o mesmo acontece ao contrário também, né? Eles também têm parceria com data centers da própria Oracle. E a gente faz esse jogo. E vale aqui uma pesquisa posterior para vocês aqui do Stargate, que é o novo projeto da Oracle que foi implementado na América do Norte e que está migrando para o Brasil, que é a rede de data centers que vai ser instalado na região centro-oeste.
Então vale aí uma pesquisa para vocês que nos próximos anos essa tecnologia vai ser implementada aqui no Brasil, né? Então vale aí para os próximos anos a gente tá de olho nisso aqui no Brasil. Aqui a gente vê algumas parcerias também, que até com a Equinix, que veio aqui hoje também. Então, ela tem a estrutura de cabeamento de rede, que é bem estruturada justamente para ter uma banda muito grande, que é o Fast Connect, né? Então, a gente tem essa parceria, eles têm essa parceria também, justamente para auxiliar com essa questão da comunicação. Porque falar de rede distribuída, mas sem conexão, é inviável, é impraticável, né? Hoje a gente fala de sharding de database, distribuição de dados por diversos ambientes para trabalhar tudo como se fosse um só que sem conexão a gente acaba morrendo na água, né? A gente falou sobre a estrutura de diversos centros, né? Mas aí ela traz uma coisinha a mais, que são as possibilidades de trabalhar com esse ambiente de nuvem, né? Então, ela gosta de falar justamente essa questão de onde você precisa, como você precisa, né? Ou, enfim. Aí, nesse caso, ela justamente ajusta as suas ofertas para poder trabalhar desde um hovering edge, que vai ter toda a infraestrutura de um data center numa caixa que você pode levar lá por meio do Amazonas, onde não tem nada, e conseguir trabalhar com uma cloud da Oracle, ou no deserto, ou trabalhar com uma estrutura da Oracle dentro de casa. Então, ela tem uma oferta onde você pega um supercluster, ou um Exadata, ou um ambiente um pouco menor, coloca dentro da sua infraestrutura, aquilo tudo vai ser cobrado como OCI, como crédito, né? Como se estivesse na nuvem, como serviço. Vai ser gerenciado pela Oracle, vai ser trabalhado com a Oracle, da mesma forma que toda a infraestrutura do OCI é tratada dentro da cloud pública, só que aquilo vai ser totalmente privado, centralizado dentro do seu data center, com acesso exclusivo de você. Então, você consegue ter esse tipo de modulação dentro do cenário da Oracle, né? Falar sobre arquitetura, e a gente tem que falar um pouco sobre um passo atrás, né? E como que eu vou chegar nesse ponto de ter uma arquitetura de máxima disponibilidade, de uma arquitetura distribuída, uma arquitetura de ambiente de banco de dados em sharding, né? Existem algumas estratégias e é sempre um quesito que a gente tem que pontuar e ponderar, e aí ter as parcerias estratégicas se faz ainda mais importante, justamente porque nenhuma migração é igual, nenhum ambiente que a gente vai pegar, tirar de casa e colocar na nuvem é um cookbook que você pode fazer um next finish, né? Você precisa sempre ter um estudo muito amplo, fazer um discovery de forma adequada, mapear quais são as dependências que eu tenho dentro de casa, das aplicações que eu estou trabalhando, para conseguir fazer uma navegação mais fluida para a nuvem, né? Então, esses processos de mapeamento acaba sendo um dos processos mais importantes dentro da infraestrutura, né? A gente salienta que existem algumas metodologias que são utilizadas, que podem auxiliar. O framework dos 7Rs, ele é uma metodologia aberta, que qualquer um pode utilizar, né? Não tem custo, então você pode utilizar e aplicar isso na hora que você for migrar para qualquer lugar, no caso, né? Mas aqui é interessante para esse movimento de trabalhar essa migração para a cloud, e aí você consegue fazer um mapeamento que eles passam por umas chaves que você responde. Se você responder sim para aquele item, você já para por ali mesmo, né? Então, por exemplo, no caso de retain, né, na parte de você mantém on-premises, são aquelas aplicações que eu movimentando para a nuvem, o custo pode ser muito alto, porque tem que ter reescrita de código, seja uma reestruturação do ambiente, ou porque a própria capacidade de processamento dele é impraticável no modelo de simplesmente migrar, né? Na parte de retire, é aquelas aplicações legadas que por algum motivo já foram migradas para alguma outra solução, ou já tem pedaços em outras soluções, e a gente simplesmente aposenta, né?
Rehost, esse aqui é o sonho de toda a migração, que é fazer um lift and shift, né? É pegar aquela máquina e simplesmente colocar na nuvem, fazer uma cópia dela e colocar na nuvem e está funcionando. Isso aqui é mais raro, mas acontece também, né? O reallocate é quando eu tenho um supervisor já, não, hypervisor, ou estou migrando de uma outra nuvem, ou estou saindo de VMware, por exemplo, indo para a nuvem, aí eu tenho que mudar esse hypervisor para trabalhar. A parte de replataform é quando eu estou mudando a minha plataforma de dados. Às vezes eu estou saindo de um Forms, né, e fazendo uma migração para um Apex, por exemplo, fazer alguma estruturação disso na nuvem. Repurchase acaba tendo um nível um pouquinho maior nessa camada. Então, no cenário que um cliente tem o Business Suite dentro de casa, on-premises, por exemplo, ele vai migrar para a nuvem, ele pode manter a estrutura dele que ele já tem, ou ele pode simplesmente mudar a estrutura e recomprar aquilo para trabalhar com crédito, com SaaS, né? E o refactor, e aí é o caso mais complexo de todos, né? Que é quando eu tenho que redesenhar toda a aplicação. Em alguns casos, eu tenho que recodificar tudo, né? Então, aí é um dos casos que, se eu chegar nesse ponto e eu ainda precisar, eu sei que o meu projeto vai ser bem extenso, né? Que em outros casos eu já teria parado e já teria feito essa migração mais rápida, né? Claro que para tudo isso existem ferramentas. Existem ferramentas que auxiliam a gente a fazer toda a migração, fazer toda a reestruturação do ambiente dentro de casa. A Oracle já fornece uma gama bastante grande de ferramentas. Existem outras de mercado, mas aqui a gente pode pontuar algumas, como, por exemplo, o State Explorer, que auxilia até a validar qual que é o custo que eu vou ter de uma base de dados dentro do meu ambiente na nuvem, né? A gente pode pontuar também o Oracle Migration Methods Advisor. Ali eu pontuo quais são as minhas bases de dados, quais são as minhas versões, para quais versões eu vou colocá-las dentro da nuvem. Por exemplo, se eu for para um Autonomous Database, né? E aí ele já pontua quais são os movimentos que eu vou ter que fazer, quais são os upgrades que eu vou ter que fazer, qual que é a melhor forma para eu fazer essa migração. Seria um Data Pump, um Golden Gate, ou esqueci o nome. O Zero Downtime Migration, que é o ZMD. Então, ali com o Zero Downtime Migration, a solução que é da própria Oracle também, ela vem desenhada para poder auxiliar com os processos de migração. Ela é gratuita para qualquer um usar, tá? Então, você consegue fazer o plug dentro dela, dentro de uma máquina que você pode subir dentro do OCI mesmo, ou você baixa o binário, instala dentro de uma máquina e faz o processo de migração. Ele auxilia até mesmo com um next finish de qual que é o procedimento que você vai ter que executar para poder fazer essa migração. Ele levanta quais são os dados e faz essa estrutura. Aqui a gente fala sobre banco de dados, mas aquela parte do Oracle Integration Tree, que é para a camada de aplicação. Ela não deixa isso apartada. Então, a gente também tem essa parte de conexão e interação com as aplicações e fazer tanto o modelo híbrido, né? Então, fazer uma conexão das minhas aplicações on-premises e na nuvem, como também fazer a própria migração, né? Então, você consegue ter esses processos auxiliados pelo ferramental, né? A gente falando de ferramenta, que a gente traz um monte de logo, né? Tem algumas soluções que a Oracle faz o gerenciamento dentro da própria OCI. Então, a gente vê Terraform, Docker, a própria camada de Linux, né? Kubernetes. Isso é uma estrutura que é de soluções open source gerenciadas pela Oracle. A gente pode utilizar o Terraform para poder auxiliar nesse momento de migração, fazer migrações de estruturas de Kubernetes também. Existe uma infraestrutura de parcerias que a Oracle tem, justamente para poder fazer essas integrações com diversas soluções distintas, né? A gente vê Microsoft, VMware, AWS, Google, entre PyTorch, que também é bastante interessante na camada de desenvolvimento, né?
E também tem algumas soluções de desenvolvimento. Então, eles também têm a integração com o GitHub, diversos projetos dentro do GitHub são conectados diretamente com o OCI e você pode utilizar isso para auxiliar nesses processos de migração, para auxiliar com a integração com soluções dentro de casa também, né? Falando sobre ainda a questão de alta disponibilidade e agregando nessa arquitetura de ambientes distribuídos, não tem como não falar sobre trabalhar com ambientes com MAA, que é o Maximum Availability Architecture da Oracle, né? E dentro de qualquer outro cenário também, né? É importante a gente trabalhar com disponibilidade justamente porque isso é a minha entrega, né? O quão eficiente eu estou sendo, depende muito de qual é a minha disponibilidade, meu tempo ativo, né? Então, a gente traz a Oracle tem alguns cenários de arquiteturas de referência, né? Então, qualquer um pode acessar, utilizar essa ferramenta. O pessoal da Visual conhece bastante esses cenários de alta disponibilidade, então eles podem apoiar também com essas questões de arquitetura de referência, né? Trabalhar com database sharding, que é o distribuir minha informação do meu banco de dados em diversas zonas, em diversas regiões, e tudo aquilo ser integrado de forma que eu trabalhe como se fosse um shard de banco de dados Oracle também funciona em outros players. Também funciona em Azure, também funciona em Google, também funciona em AWS. Inclusive, eu posso ter sharding de OCI com AWS, com Azure e fazer a distribuição da minha base nesses ambientes todos, né? Mas ter tudo isso e não testar não adianta em nada. Aqui eu levanto uma solução, na verdade é uma metodologia, né? Que é trabalhar com Chaos Engineering, que é ter o meu cenário testado com falhas de forma caótica, né? Esse é um conceito que nasceu com a Apple há muito tempo atrás, foi aperfeiçoado pela Netflix e até hoje eles utilizam a questão de Chaos Engineering. Essa metodologia ela trata no modelo que eu tenho uma aplicação que ela é desenhada para derrubar os meus servidores, minhas VMs, minha rede, meu storage de forma aleatória sem ninguém esperar, né? Então ela vem para apontar as minhas vulnerabilidades, né? Para conseguir fazer correções a tempo antes mesmo que eu tenha um caso real de um problema dentro do meu ambiente, né? Essa metodologia ela vem junto com algumas soluções que tem dentro do mercado. Chaos Monkey é uma solução open source feita pela própria Netflix. Então, ela disponibiliza essa solução para testar junto com o OCI. A Oracle ela tem e trabalha com Chaos Engineering dentro do OCI, justamente para poder testar o ambiente dela com essas metodologias. Então, ela também tem um cookbook de como fazer, de como trabalhar, de como aplicar Chaos Engineering sobre as minhas aplicações. Então, tem essas soluções de mercado, a Oracle auxilia e o OCI é preparado para poder trabalhar com Chaos Engineering, né? Aqui desse lado eu tenho basicamente as estruturas de como a gente trabalha com Maximum Availability Architecture, né? E aqui embaixo é mais a questão do OCI, como é que a gente trabalha com a distribuição de bases e ambientes em mais de uma zona de falha, né? Então, a gente consegue trabalhar com toda essa estrutura, testar com Chaos Engineering. A gente falou sobre disponibilidade, mas também tem a questão da segurança, né? A gente testa a segurança também com Chaos Engineering, você consegue trabalhar com teste de segurança em Chaos Engineering. Mas um ponto interessante é que a própria OCI, ela é testada, avaliada por diversos órgãos, justamente para a gente conseguir ter um ambiente que é homologado para trabalhar com as mais diversas regras de segurança do mercado, né? Então, a gente vê ali LGPD do Brasil, a gente tem SOX, a gente tem vários outros órgãos que atestam a própria estrutura do OCI.
Isso a Oracle faz, além de para proteger o próprio ambiente, mas também garantir que aquele cliente que tem que reportar para algum desses órgãos, ao migrar para o OCI, esteja coberto, né? Se você você é aferido por algum desses órgãos, você migra para uma nuvem que não tem nenhum desses certificados, obviamente seu ambiente não está seguro o suficiente para testar que você está compliance, né? Então aqui é justamente a gente ir de contra essa questão do compliance. E aqui, por último, a gente traz um caso que é um caso que foi bastante desafiador para a migração para a nuvem, justamente porque foi um caso que tinha diversas variáveis para dar errado, né? Então, era uma aplicação própria, que é customização própria, muitos processadores em execução, ambiente distribuído, e tudo isso dentro de tudo isso a gente encontrando no final da ponta só uma telinha onde a gente pede um meio de transporte, né? Mas isso é uma base de dados centralizada para o mundo todo, né? Então, todo mundo que utiliza Uber passa pelo servidor da Oracle agora, né? Antes passava no ambiente proprietário. A solução da Oracle com o OCI para Google foi trabalhar com uma infraestrutura de bare metal, né? Então, eles contrataram servidores dedicados para que eles pudessem ter um controle um pouco maior sobre a infraestrutura, garantir a segurança daquele ambiente. Eles não queriam um ambiente específico em nuvem pública, né? Então, eles queriam um ambiente mais privado, apesar de estar dentro de um cenário público. Eles estruturaram toda a rede com Fast Connect, então eles têm uma malha bastante grande de conexão. E eles trabalharam com essa infraestrutura para conseguir realmente fazer essa conversão desse cenário e trazer uma redução de custos, trazer viabilizar um ambiente mais moderno, né? Com maquinário mais novo, com toda a infraestrutura mais nova, com uma conexão que atendesse aquilo como se fosse um on-premises, só que na nuvem, né? Então, com isso, eles conseguiram, junto com a Oracle, com o OCI, eles são um case muito importante para a Oracle, justamente porque eles servem de vitrine do que eles partiram, para onde eles chegaram, com redução de custos e com melhoria de desempenho. Então, sair do ambiente on-premises, ir para a nuvem, reduzir custos e garantir mais desempenho é uma coisa que parece até uma matemática de maluco, né? Mas foi possível, eles conseguiram fazer esse tipo de abordagem e hoje eles têm uma parceria muito forte com a Oracle, justamente para auxiliar tanto no desenvolvimento do próprio OCI, por conta do volume que eles têm, como também com relação a essa questão da vitrine que a gente apresenta aqui agora. Bom, eu passei bem rápido, foram bastante coisa, é muita informação, tem diversas técnicas que podem ser abordadas, foi só uma pincelada ali no topo do iceberg, né? Para qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está por aqui ainda hoje e a gente conversa um pouquinho mais, tá ok? Obrigado, pessoal. Obrigado.